Começar com o Reinaldo Rueda, né? Porque eu estava tentando me lembrar, até foi no Bom Dia Fox, de uma declaração do Reinaldo Rueda, uma pergunta que eu fiz para ele lá em outubro, ainda o Flamengo não estava nas quartas de final da Conmebol Sul-Americana, mas sobre o interesse do Chile. Né? E ele não foi conclusivo. Nessa declaração aí ele deixou a porta aberta, mas disse que não iria acontecer nenhuma mudança naquele momento. Outubro. É bom a gente dar uma conferida para tentar interpretar desse destino do Reinaldo Rueda, qual será? Se fica, permanece no Flamengo ou então vai para a seleção chilena. É bom a gente conferir aí, né, Vilani? Seduz trabalhar numa seleção chilena, mesmo tendo contrato com o Flamengo? Bueno, es una situación que incluso se había presentado mucho antes, ¿no? En algún momento. Mas ahora saben que estoy comprometido, que tengo un contrato, que estoy con una ilusión con Flamengo. Para mí es una gran distinción que tenga mi nombre en esa posibilidad, mas sabemos que es ahora un momento de evaluación de todas las selecciones nacionales y que seguro que no va a haber ningún cambio ni ninguna decisión ahora pronto, ¿no? Essa entrevista foi dada em outubro. É importante, vocês estão acompanhando aqui o nosso logo, né? Escrito ao vivo para não confundir ninguém. Mas a pergunta é atual e foi do Ricardo Lai. A não ser que ele tenha perdido La Ilusión, porque caso contrário, se ele tem contrato em vigência, ele tinha em outubro e tem em dezembro. Exatamente. Isso não mudou. O contrato dele vai até dezembro deste ano aqui de 18. Então, é com isso que a diretoria do Flamengo conta, né? Vamos lá, o que mudou? Mudou que o Flamengo chegou à final da Sul-Americana, não foi campeão. O relacionamento se intensificou e isso pode acarretar numa desistência, porque tem a tentação aí de um contrato que é de uma seleção que não está na Copa do Mundo da Rússia, mas é um estilo de vida, Vilani. O Reinaldo Rueda, treinando um clube, ele vai ter um estilo de vida e treinando uma seleção que tem um planejamento, vai ter muito tempo para pensar, para reavaliar, não vai ter o dia a dia da pressão da torcida do Flamengo. A interpretação dessa resposta dele e do que a gente vem acompanhando mais de perto é que ele ficou, não vou dizer assustado, mas ele ficou impressionado com a pressão que é exercida pela torcida do Flamengo e os resultados que são a todo momento cobrados de um estilo de vida que talvez ele não tenha essa convicção toda de seguir. Técnico de um clube de futebol do tamanho do Flamengo é diferente do que treinar em seleções e ele está mais acostumado a treinar seleções. Mas Embora o último Atlético Nacional que foi campeão da Libertadores. Mas veja que loucura. O tamanho da torcida do Flamengo, eu imagino ter sido o que conquistou o Rueda para trabalhar no Brasil. Exatamente. Meses depois, isso não pode passar a ser um problema para ele seguir no Brasil. Interpreto eu. Todo mundo quer trabalhar num lugar de audiência, num lugar de massa, no caso do futebol. Não seria esse, na minha cabeça, o motivo para ele ser do Flamengo. Ele está dando um passo atrás na carreira. Medo da pressão da torcida do Flamengo. Ele está dando um passo atrás na carreira, na minha visão. Ele não estamos afirmando que ele já saiu. Não, estou dizendo que se acontecer, né? Tá. Não, e nem que ele está com medo da torcida do Flamengo. Eu acho que ele está desconfortável com a vida dele. Me parece isso, a vida dele como treinador de futebol de clube e no Brasil, que é a primeira vez. É uma vida difícil. Não, mas não é só dinheiro. Quesada, você sabe, você ganha tão bem quanto o Rueda. Quanto bem. Não é a questão de financeira. Se for para Fox do Chile. Não, tem um estilo de vida. Okay. Tem o estilo de vida do treinador. A cobrança de uma seleção chilena. Ele não sabia o tamanho do... Sabia, mas o cara não pode se arrepender? Pode. Paga a multa e deu. Paga a multa então, que ele esperou diminuir agora em janeiro. Se ele estivesse tão convicto, era simples. Ele ia mandar uma mensagem lá, não pro Twitter, pro diretor do Flamengo. Estou aí no próximo dia 8, segunda-feira. Você acha que tudo é dinheiro, Quesada? Eu acho que tudo é hotel bom, é tudo. Não é. É muito melhor você viver com dinheiro do que sem. Pode perguntar para
para 190 milhões de brasileiros que não têm dinheiro, como é duro viver sem dinheiro. Mas olha só. A questão não é financeira. A questão é que ele vai ter uma vida mais fácil no Chile, isso é verdade. Mas aí você concorda com o estilo de vida. Mas que desafio, não? O cara deixa o Flamengo, que pode ser campeão da Libertadores, para treinar o Chile 4 anos para chegar à Copa de 2022. Quantas seleções ele já treinou? Eu penso da seguinte maneira, exatamente nesse caminho que você está seguindo. Se ele já dirigiu e levou para a Copa 2 seleções, Honduras e Equador, isso já não é tão desafiador para ele quanto ser campeão no Brasil. E digo mais, se ele sair do Flamengo nessas condições, mesmo pagando a multa, o que é legítimo, a multa está lá para ser paga, ele segue à vontade dele, vai para o Chile, o Flamengo recebe a multa rescisória, que é muito baixa, mas isso é um outro assunto, daqui a pouquinho a gente fala. Só que eu acho que ele fecha o mercado dele no Brasil. Ou não fica uma imagem ruim de um cara que não... Todo mundo, inclusive vocês aqui, vocês todos defenderam mais uma temporada, ou melhor, uma temporada cheia de trabalho, tendo em vista que ele chegou em meio ao Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. Os próprios jogadores defendem. Então, assim, se ele sair, vai queimar o filme dele. Então, com certeza vai queimar o filme. Então, a questão toda é a seguinte, ele não é criança mais. Ele é um técnico que está mais perto do final da carreira do que do início. A gente conhece, fala muito desse trabalho dele nas seleções, desses 2 últimos ciclos e depois no Atlético Nacional, mas antes ele já tinha começado. Passou lá pelo Deportivo Cali, já passou inclusive pela própria seleção da Colômbia, uma passagem mais curta lá atrás. Ele não está projetando muito futuro, não. E até por ele ser já um senhor de idade, passou por mais uma cirurgia agora, já tinha passado ano passado. Ele sofreu, e acho que ele sabia que ia passar por isso, mas o desgaste do que ele pegou no Flamengo, ele já chegou 2 dias depois de uma semifinal de Copa do Brasil com o Botafogo. E o que o Flamengo viajou e jogou até o final do ano, essa reta final, Rio, Barranquilha, Salvador, Porto Alegre, Buenos Aires, Rio de Janeiro, eu não sei também fisicamente como é que ele lida com isso. Ele pode ter sentido também essa demanda, não só psicológica, como física. Não sei, não estou querendo defender ninguém aqui não. Eu acho que tem uma outra questão. Passa também porque ele fica mais exposto em termos de mercado. Ele tem um grande nome. Ele conseguiu com o Flamengo, mal bem, chegar à final da Sul-Americana, o que o mantém no mercado sul-americano como técnico top. Terceira final em 4 possíveis nos últimos anos. Nos últimos 2 anos. Ou mal bem, ele se mantém lá em cima. Mas vai que não consegue um grande ano de 2018 no Flamengo, a imagem dele no mercado também não fica tão boa assim. Numa seleção, isso você estica, porque o Chile, o próximo desafio é a Copa América. Então ele passa um ano de 2018 pensando, observando, planejando, com um joguinho aqui, outro ali, sem muita demanda, com muito mais facilidade. Mas vamos pensar adiante, não fecha com o Chile, vou permanecer no Flamengo. O mercado dele, de seleções, continua aberto. E quando terminar a Copa do Mundo, ele tem a própria seleção da Colômbia, onde ele é tido e havido como o sucessor natural do Pekerman, que vai encerrar um ciclo, deve sair. Tem a opção da seleção uruguaia, porque também o Tabárez vai se aposentar e já teria sido sondado pela seleção uruguaia. Ainda tem um acento da seleção equatoriana, onde ele já jogou. Treinou. Treinou. São 3 possibilidades para o meio do ano. É melhor perder agora ou perder no meio da temporada? O treinador. Gostei. É melhor perder... pro ponto de vista do Flamengo. Tá? Pro Flamengo. Eu entendi que ele tem... se ele vai bem no primeiro semestre, com um time consistente... Terminou a Copa, tá todo mundo batendo na porta de novo. Exatamente. Quer dizer, a sua leitura é perfeita pensando sob o ponto de vista do Rueda. Se eu, no meio do ano, tenho a chance de ser sondado mais uma vez para dirigir uma seleção, por que eu vou me queimar agora, quando todo mundo tem expectativa de me ver trabalhando a partir do início de uma temporada, de eu pegar uma temporada cheia? Porque se ele vai bem no Flamengo, a gente está pensando, perde 3 jogos e é demitido, porque essa é a nossa realidade. Estatisticamente, um técnico dirige uma equipe de futebol no Brasil por 3 meses. É uma vergonha. Ele também deve levar isso em conta. Agora, e se ele for bem? A massa crescendo, o Flamengo pulsando, e deve chegar mais reforços e começa, faz uma Libertadores no meio do ano. Ele já vai saber se ele vai pro mata-mata ou não vai. Ô, Vilani. Então, assim... Agora imagina pro Flamengo, se for muito bem nesse semestre, eu acho parou que assim, a Copa do Mundo, quando chegar a 8ª de final de Libertadores, perde o treinador. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser. O que eu estou discutindo é outra coisa.
ele tem que decidir logo. A correção do trabalho é chegar para o Bandeira e falar: Bandeira, desculpa, olha, eu acho melhor esse projeto, nada contra o Flamengo, vou ser feliz lá, vou levar a seleção para conquistar a próxima Copa América, vou levar a seleção para o Catar em 2022, mas que decida agora. Que se ele demorar... Mas o que acontece, que a gente tem acompanhado no dia a dia ele atrapalha, só para concluir, ele atrapalha a vida do Flamengo. E outra, ele tá pedindo um monte de jogador. Aí contrata os jogadores dele. Ou então aí ele vai embora e deixa esses jogadores com outro treinador. Eu queria ouvir o Éder. Não, ou então a gente está falando aqui de diversas oportunidades, ou então já está tudo definido lá. Ele fala, ó, tem um contrato aqui, eu vou cumprir, eu não preciso me manifestar, o contrato não está aqui. Semana que vem me apresenta e segue a vida. Enfim, já saberemos disso segunda-feira. De repente já está tudo definido já, e a gente está ventilando várias hipóteses, até porque os jornais no Chile ventilam esta hipótese dele chegar à seleção, mas de concreto a gente tem Rueda no Flamengo. O Sormani falou com o Bandeira. A diretoria conta com... Exatamente. Estávamos aqui semana passada. A gente tem que se basear nessa conversa. Exato. E o Bandeira disse que ele fica. Não tem... O Sormani, eu não tenho que me posicionar. Ele tem contrato até dezembro. Então, talvez seja isso. Mas a discussão, Éder, é que isso de fato não tem que partir do Flamengo, uma posição pública. Isso teria que partir do Rueda, não como obrigação, porque de fato ele tem contrato. Sim. Porque o nome dele está sendo ventilado no Chile. Se lá eles dão como praticamente certo o negócio, aqui no Brasil, o burburinho é muito grande, porque ele é técnico de uma das maiores equipes do Brasil. Isso daí justamente então, seria legal, seria para tranquilizar todos, o que o Quesada, acho que é isso que você, não estou querendo traduzir o que você diz, mas o que eu subentendi é que um posicionamento do treinador seria bem-vindo, não é obrigatório, sim, mas seria de bom tom. Foi o que eu disse hoje no expediente, ó, tem um monte de notícia aqui, só ligar e falar assim, você pode só chegar e falar aqui, ó, não vou, ou vou, acaba, isso aí já mata tudo, ó, não vou, eu fiquei. Acho que desde o início, acabou. Assim, eu acho que se ele tivesse uma posição firme, ele nem ouvia, nem recebia o presidente. Ou então fala assim, gente, dá licença. Ó, tô indo aí, não vem porque eu não quero, eu não vou sair do Flamengo. Eu vou ficar no Flamengo, aconteça o que acontecer. Não quero nem que você já venha, muito obrigado pelo seu interesse. A partir do momento que ele recebe o presidente da Federação Chilena a uma conversa, ele abre a possibilidade disso tudo. O que acontece no dia a dia do noticiário é o seguinte, foi feita uma proposta, ele não aceitou a proposta. Só que o Chile vai lá e aumenta a proposta. Aí assim, não é dele, ele já não aceitou a primeira. Aí os caras vão insistir, vão ficar insistindo. Ricardo Lai, atenção, torcedor do Flamengo. Quanto que é a multa para tirar o Rueda do clube? Convertendo R$1 milhão, em torno de R$1 milhão. É mais ou menos o salário que ele ganharia na seleção chilena. Um salário? Um salário. Eu queria a opinião de vocês. Eu confio muito no Ricardo Lai. E acho uma vergonha uma multa de R$1 milhão para o universo do futebol. Não importa. Não caiu, É que no contrato ele... foi tudo pensado, né, gente? O Rueda não é nenhum bobo. Não é nenhum bobo, né? Isso foi estipulado por ele e o Flamengo topou. Lógico, é isso. Bota uma multa baixa, se de repente vier uma proposta... Espera a virada do ano, isso. Também. Porque a gente está falando de uma coisa que não existe inocente, né? No mundo do futebol não tem inocente. Então temos de um lado um clube que é pra lá de cascudo, que é o Flamengo, que também não dá ponto sem nó. E do outro lado um técnico muito bem rodado. Cabeça branca. Já cabeça branca, já extremamente experiente. Então aí não tem inocente. Tudo foi muito bem acordado. Agora o que falta nessa situação é uma postura. Pelo menos o técnico de chegar lá, ó, assinei, não assinei, vou, não vou. Se ele fizer, se ele mandar num Twitter ou no Instagram, gente, eu fico. Tá, semana que vem me represento e beleza, não tem problema. Não alimenta, né? Acabou com numa frase só, ele acaba com qualquer... Olha, se o Rueda não tivesse uma conta no Twitter, no Instagram, aí, ele não usa essas redes sociais, ele não vai... Mas ele tem. Se ele tem... Poderia usar do Flamengo para fazer Flamengo. Então, a oportunidade é o que não falta de se manifestar. Se ele não se manifestou é porque ele balançou com a proposta, pode ter negado no primeiro momento, mas não tem a convicção agora de que vai ficar. Ele está negociando. E a única certeza que o Flamengo tem é do contrato, mas esse contrato é uma
certeza imparcial, porque tem ali a multa rescisória. Pagando a multa, ele sai. O Fox Sports do Chile disse que está muitíssimo encaminhada a contratação dele. Então eu vou ficar com os nossos colegas do Fox Sports do Chile, que são tão bem informados quanto nós outros aqui no Brasil. Encaminhada não é fechada. Tem uma pecinha-chave nessa história toda que serve para a Federação Chilena, que serve para o Flamengo, que se chama Reinaldo Rueda, e a posição do técnico que se cala e que dá margem para essa conversa toda que estamos tendo aqui. Lai, você já falou dos outros clubes? Dos reforços do Botafogo, do Vasco? O Fluminense se representa amanhã, né? Vai ser dia aí de